Ele nunca foi bom o suficiente para ela. Desde o primeiro dia, a sogra o desprezou, zombou de sua condição e fez questão de lembrá-lo de que sua filha merecia alguém melhor. Mas o tempo tem formas surpreendentes de inverter os papéis. Antes de continuar essa história impactante, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O que você faria no lugar dele? Agora, vamos para essa história cheia de reviravoltas. Rodrigo sempre foi um homem honesto, trabalhador, de coração bom. Ele amava Júlia mais do que tudo e faria qualquer coisa por ela. Mas para Dona Eunice, mãe de Júlia, ele nunca passou de um fracassado. Um rapaz sem futuro, Júlia. Como você pode se casar com alguém assim? Repetia Eunice, todas as vezes que via Rodrigo. A humilhação era constante. Nos almoços de família, nas festas, até na frente de desconhecidos. Ela ria dele, menosprezava seu trabalho e fazia questão de exaltar os genros das amigas, todos bem-sucedidos. Rodrigo engolia a dor. Amava Júlia e, por ela, suportava tudo. Mas a verdade era cruel. Eunice nunca o aceitaria. O tempo passou. O casamento teve seus altos e baixos, mas Rodrigo sempre se manteve firme ao lado de Júlia. Ele sonhava com dias melhores e trabalhava duro para construir um futuro digno. Até que um dia, o inesperado aconteceu. Júlia adoeceu. Uma doença rara, agressiva, sem muitas esperanças. Rodrigo gastou tudo o que tinha em tratamentos. Vendeu o carro, vendeu a casa, fez o possível e o impossível para salvá-la. Mas o destino foi cruel. Júlia partiu. Naquele dia, Rodrigo perdeu mais do que a esposa. Perdeu seu chão, sua alegria, sua razão para suportar tudo. E para Dona Eunice? Bem, ela não escondeu o alívio. Agora minha filha descansa em paz. Se não tivesse sofrido tanto ao seu lado, talvez ainda estivesse viva. Aquelas palavras cortaram Rodrigo como lâminas. Mas ele nada respondeu. Apenas virou as costas e foi embora, para nunca mais voltar. Os anos passaram. Rodrigo recomeçou. Longe daquela família que nunca o aceitou, ele cresceu, venceu. O homem que um dia foi humilhado, agora tinha o próprio negócio, uma vida estável, sem precisar de ninguém. Mas o tempo sempre encontra uma forma de ajustar as contas. Dona Eunice, antes tão altiva, agora enfrentava a ruína. Depois da morte do marido, vieram as dívidas, os problemas de saúde e a solidão. Sem ninguém para socorrê-la, teve que engolir o orgulho e procurar justamente quem ela mais desprezou. Quando Rodrigo abriu a porta, viu uma mulher diferente. O olhar arrogante havia sumido, dando lugar a olhos cheios de desespero. Rodrigo, eu preciso da sua ajuda. Ele a encarou. Silêncio. E então? Rodrigo permaneceu parado, encarando a mulher à sua frente. Aquela mesma sogra que o desprezou por anos agora estava ali. Frágil, abatida, com os olhos marejados de desespero. Preciso de você, Rodrigo. Por favor. Ela nunca tinha dito por favor e antes. Por um momento, Rodrigo sentiu um gosto amargo na boca. Como a vida pode ser irônica. A mulher que um dia o humilhou, que ria da sua pobreza, agora suplicava diante dele. O que aconteceu? Perguntou, sem demonstrar nenhuma emoção. Dona Eunice abaixou a cabeça, envergonhada. Eu perdi tudo. As dívidas me sufocaram, não tenho mais ninguém. O apartamento está indo a leilão. Estou doente, Rodrigo. Não sei mais o que fazer. Ela começou a chorar. Mas Rodrigo não se comoveu. Ele conhecia aquele pranto. Era o choro de quem foi vencido pela vida, e não de quem realmente se arrependeu. E eu? O que tenho a ver com isso? Aquelas palavras atingiram Eunice como um golpe. Ela olhou para ele com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que ouvia. Como assim? Você sempre foi um homem bom, sempre ajudou as pessoas. Rodrigo soltou um riso seco. Um homem bom? Repetiu. Engraçado, porque anos atrás, você dizia que eu era um fracassado. Que sua filha merecia alguém melhor. Dona Eunice desviou o olhar, sem coragem de encará-lo. Eu sei que errei. Fui uma tola. Mas não tenho mais ninguém. Rodrigo cruzou os braços. Agora sabe como eu me senti, não é? Quando precisei de acolhimento e só recebi desprezo. Ela abriu a boca para falar, mas ele a interrompeu. O que você quer, exatamente? Ela respirou fundo, sentindo a humilhação na própria pele. Um lugar para ficar.
Um pouco de ajuda, até eu conseguir me reerguer. Rodrigo a observou. A mulher que o desprezou por tanto tempo agora se reduzia a alguém sem forças, sem poder. Ele tinha duas escolhas: ajudá-la, ou deixá-la enfrentar sozinha o destino que construiu para si. Ele suspirou fundo, sem desviar o olhar. E então? Rodrigo respirou fundo. Olhou para Dona Eunice, avaliando cada detalhe de sua expressão abatida. A mulher que um dia o humilhou, que o fez sentir-se pequeno, agora estava reduzida a uma sombra do que foi. O silêncio entre os dois pesava. O vento frio soprava pela rua, trazendo um incômodo que ia além do clima. Você quer minha ajuda? Rodrigo quebrou o silêncio, cruzando os braços. Mas me diga uma coisa, Eunice. Se os papéis estivessem invertidos, você teria feito o mesmo por mim? Ela engoliu em seco. Não esperava essa pergunta. Seu olhar vacilou. Rodrigo, eu sei que fui dura com você. Talvez tenha cometido erros, mas nunca me ajudaria, ele completou, a voz firme. O silêncio dela confirmou o que ele já sabia. Rodrigo sentiu uma mistura de sentimentos. Ele não era um homem cruel, nunca foi. Mas aquela mulher, ela o feriu tantas vezes, sem pensar nas consequências. Ele fechou os olhos por um momento, lembrando-se de tudo. Das humilhações. Das palavras ácidas. Do desprezo nos olhares. E então, da pior dor de todas, o dia em que perdeu Júlia. E Eunice, ao invés de lhe oferecer um ombro, apenas o culpou. Quando abriu os olhos, sua decisão estava tomada. Sinto muito, Eunice. Mas essa porta não está aberta para você. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Não. Você não pode fazer isso. Posso, sim. E estou fazendo. Ela tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás. Rodrigo, pelo amor de Deus. Eu estou implorando. Ele balançou a cabeça lentamente. E quantas vezes eu implorei para que me tratasse com respeito? Quantas vezes esperei uma única palavra de apoio sua? Mas você nunca se importou. O rosto de Eunice empalideceu. Ela abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Rodrigo deu um meio sorriso, mas não era de satisfação. Era um sorriso amargo. O mundo dá voltas, não é? Ela soluçou. Você vai me deixar na rua? Rodrigo olhou para ela por um instante, depois desviou o olhar para o horizonte. E então? Rodrigo permaneceu imóvel, observando Dona Eunice afundar ainda mais em desespero. Seus olhos imploravam por piedade, mas ele não sentia nada além de uma frieza estranha. Não era rancor. Não era vingança. Era apenas indiferença. Você nunca precisou de mim antes, ele disse, a voz controlada. Pelo contrário, fazia questão de deixar claro o quanto eu era insignificante. O que mudou agora? Eunice apertou os lábios. Suas mãos trêmulas seguravam a bolsa gasta, os olhos brilhando de angústia. A vida me deu uma lição, sussurrou, quase sem forças. Rodrigo soltou um leve riso, sem humor. Uma lição? Interessante. E me diga, o que você aprendeu? Ela hesitou. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Aprendeu que o dinheiro não define uma pessoa? Ou que humilhar alguém pode trazer consequências? Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Eu aprendi que estava errada. Sua voz falhou. Eu fui arrogante, fui cruel, e agora estou pagando o preço. Mas eu não sou mais aquela mulher. Eu só quero uma chance. Rodrigo inclinou a cabeça levemente. Uma chance, murmurou. A mesma que você nunca me deu? Eunice baixou a cabeça. A vergonha pesava sobre seus ombros. O silêncio entre os dois se prolongou. A noite começava a cair, e o vento cortante fazia Dona Eunice se encolher. Rodrigo suspirou. Ele não era um homem ruim. Nunca foi. Mas ajudar aquela mulher significaria abrir espaço para alguém que, no fundo, nunca se importou com ele. E então, uma memória surgiu. O último olhar de Júlia antes de partir. O amor que ela carregava no peito. O coração de Rodrigo apertou. Ele fechou os olhos por um instante, tomou uma decisão. E então? O vento frio cortava a pele, mas o silêncio entre os dois era ainda mais gélido. Rodrigo mantinha os olhos fixos no chão, sua mente girando em pensamentos que há muito tempo ele evitava. Por que hesitava? Porque, depois de tudo, ainda sentia aquele incômodo no peito. Ele ergueu o olhar e viu Eunice ali, encolhida,
com as mãos trêmulas segurando a bolsa contra o peito. Pela primeira vez, ela parecia pequena. Não havia mais arrogância. Não havia mais superioridade. Mas isso mudava alguma coisa. Rodrigo apertou os punhos. Ele sabia que, se Júlia estivesse ali, diria para ele fazer o certo. Mas o que era o certo? Ajudá-la? Deixá-la sofrer as consequências dos próprios atos? Rodrigo, por favor. A voz de Eunice quebrou o silêncio, embargada. Ele fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, a decisão já estava tomada. Eu não vou te deixar na rua. Os olhos dela brilharam com um lampejo de esperança. Mas não pense que isso significa que te perdoei. Ele completou, a voz firme. Eunice assentiu freneticamente. Eu só preciso de um tempo para me reerguer, murmurou, quase como uma confissão. Rodrigo respirou fundo, sentindo um peso estranho no peito. Ele sabia que essa história ainda não tinha acabado. Havia feridas demais, mágoas que o tempo não curava tão fácil. Mas, por ora, ele fez o que precisava ser feito. Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço para ela entrar. Eunice hesitou por um instante, então cruzou a porta, carregando consigo o peso do passado e a incerteza do futuro. A porta se fechou atrás de Eunice, mas o silêncio entre os dois permaneceu pesado. Rodrigo seguiu à frente, caminhando lentamente pela sala, enquanto ela hesitava perto da entrada, segurando a alça da bolsa como se aquilo fosse a última coisa que ainda lhe restava. Ele não ofereceu conforto. Não puxou conversa. O quarto de hóspedes é ali, disse, apontando para uma porta no corredor. Sua voz era fria, controlada. O banheiro fica ao lado. Eunice assentiu em silêncio. Parecia frágil, deslocada, como se não soubesse onde pisar. Rodrigo cruzou os braços. Observou-a por um momento. Não se engane, continuou, sua voz firme. Isso não significa que voltamos a ser uma família. Você não está aqui porque eu esqueci tudo o que fez. Está aqui porque eu sou diferente de você. Eunice abaixou a cabeça. Eu sei. Rodrigo virou-se, caminhando até a cozinha. Precisava de um tempo para processar aquilo. Mas antes de desaparecer pelo corredor, ouviu a voz dela novamente, baixa, quase um sussurro. Obrigada. Ele parou por um instante. Não respondeu. Seguiu em frente. Naquela noite, Rodrigo dormiu mal. Memórias o atormentavam. Júlia sorrindo ao lado da mãe, como se tudo fosse perfeito. Júlia chorando nos seus braços, cansada da pressão. A dor da perda voltava com força. E agora, aquela mulher estava na sua casa, sob o seu teto. Ele acordou cedo, com a mente pesada. Ao sair do quarto, encontrou Eunice sentada na mesa da cozinha. Olheiras fundas marcavam seu rosto, e suas mãos seguravam uma xícara de café com tanta firmeza que os dedos estavam brancos. Rodrigo não disse nada. Apenas pegou seu café e sentou-se do outro lado da mesa. O silêncio era sufocante. Até que Eunice respirou fundo e ergueu os olhos para ele. Rodrigo, eu sei que nada do que eu disser muda o passado. Ele não respondeu. Apenas esperou. Mas eu quero tentar, pelo menos, consertar alguma coisa. Rodrigo franziu a testa, encarando-a com desconfiança. Consertar? Eunice engoliu em seco. Eu tenho algo para te contar. Algo que nunca te disse. O olhar dela estava carregado de culpa. Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. Do que você está falando? Ela hesitou. Mas então, tomou coragem e disse, num fio de voz. Sobre a Júlia. Tem algo que você nunca soube. O coração de Rodrigo disparou. E então? Rodrigo sentiu o estômago se revirar. Suas mãos apertaram a xícara de café, mas ele não bebeu. O que sobre a Júlia? Sua voz saiu tensa. Eunice abaixou o olhar, como se reunir coragem fosse uma batalha interna. Seus dedos trêmulos deslizaram sobre a mesa. Eu escondi algo de você. Algo que poderia ter mudado tudo. Rodrigo manteve-se calado, esperando. Seu peito subia e descia rápido. Quando a Júlia adoeceu, você fez tudo por ela. Lutou, vendeu tudo, se sacrificou. Mas havia outra opção. Uma alternativa que poderia ter salvo minha filha. O coração de Rodrigo parou por um segundo. Do que você está falando? Eunice engoliu em seco, os olhos marejados. Um médico especializado. Um tratamento fora do país. Não era garantido, mas havia uma chance. Uma chance real.
Rodrigo arregalou os olhos. Então por quê? Por que você nunca me contou? Ela fechou os olhos por um instante, envergonhada. Porque eu não queria que você fosse o herói. Eu não queria que fosse você a salvá-la. Rodrigo sentiu um choque percorrer seu corpo. Sua voz falhou. Você me negou essa chance por orgulho? Lágrimas escorriam pelo rosto de Eunice. Eu sei que errei, Rodrigo. Meu orgulho destruiu tudo. E quando a perdi, percebi que nada disso valeu a pena. O peito de Rodrigo queimava. Dor. Revolta. Mas, acima de tudo, cansaço. Ele ficou em silêncio por longos segundos, tentando processar, tentando entender. E então, percebeu algo. A dor de Júlia nunca foi causada apenas pela doença. Foi pela mãe, pela guerra silenciosa que ela enfrentava entre o amor pelo marido e a pressão de Eunice. E agora, aquela mulher estava ali, quebrada, destruída pelo próprio veneno. Rodrigo fechou os olhos e respirou fundo. Eu não posso mudar o passado, disse, enfim. E você também não pode. Eunice assentiu, limpando as lágrimas. Eu só queria que soubesse a verdade. Rodrigo a observou. E pela primeira vez, viu não a mulher cruel que o humilhou, mas uma pessoa marcada pelo próprio erro. Ele soltou um suspiro. Eu não posso dizer que te perdoo agora. Mas posso te dar a chance de fazer diferente. Os olhos de Eunice brilharam de surpresa. Rodrigo se levantou. Você tem um teto, comida e um recomeço. O resto, só o tempo dirá. Ela sorriu em meio às lágrimas. Pela primeira vez, sem arrogância. Apenas gratidão. A vida sempre encontra um jeito de nos ensinar. O orgulho, muitas vezes, nos cega e nos impede de ver o que realmente importa. Mas quando perdemos tudo, aprendemos da pior forma que nada vale mais do que as pessoas ao nosso lado. O tempo não apaga erros, mas pode nos dar a chance de recomeçar. E no final, não se trata de vencer ou perder, mas de crescer. Agora, me conta, o que você faria no lugar do Rodrigo? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe essa história.